Os microfones estão ligados? Vamos lá. Oi, maravilhosas! Oi, gente! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindas! Lembrando sempre de seguir aí o nosso podcast no Instagram, de curtir o nosso vídeo aqui também. Curtir no Spotify, se tu tá escutando no Spotify. Não sei se tu tá dirigindo, né? Então, assim, não sei às se você vezes. tá assistindo de deixa manhã, pra fazer depois. de tarde, à noite. Né? Se tu tá escutando dirigindo, vamos curtir mais tarde, né? Mas enfim, realmente acompanha aí nós na rede social, né? Tanto a Camila, né? Como que é o teu arroba? Arroba Camila Sidowski, tudo junto. Sem ponto, sem vírgula, tudo junto. Camila Sidowski. E o nosso, né, Empreende Pode também. O da Cláudia. E o meu, Cláudia Reinert Mentora. E o nosso patrocinador. Estúdio CR. Isso aí. Então hoje a gente vai falar, né, sobre propósito. Alex, o que você tem aí a dizer para nós que isso é propósito? Sobre propósito, tem a definição do dicionário, que propósito é a razão profunda que dá sentido à vida e é a motivação que guia ações e escolhas, proporcionando realização e significado. Olha. Complexo. Mas muito importante. Complexo. Mas não todo é. mundo deveria ter um propósito na vida. Não sei qual é o teu, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso aí. Eu acho que o ideal é, primeiramente, sim, muito complexo, né? Dentro do curso, como eu tinha dito, até comentei aqui por trás antes, que tem uma aula só sobre isso, como descobrir, porque é realmente algo muito intenso. E eu acredito que a gente não tenha somente um propósito na vida, né? A gente, óbvio, eu sou cristã, então acredito, né, no propósito que a gente tem em Deus, mas acredito que ao longo da vida a gente tem vários propósitos, inclusive, né, aí vivendo coisas para poder testemunhar para os outros, para, né, realmente ser bênção na vida das pessoas, então eu creio muito nisso. Mas, obviamente, todo mundo quer descobrir o seu propósito, né? A gente foca muito aí do propósito com relação ao trabalho, né? E aí eu queria saber um pouco de ti, assim, Cami, tu já descobriu o teu propósito? Porque, gente, é normal também não ter descoberto ainda, tá? Normal, super normal. E é normal redescobrir também. Às vezes tu já tem um, mas vai ter outras coisas, outro, enfim. Ou muda também, né? Mas se tu ainda não tem, se esforça um pouquinho pra tentar entender o que tu gosta mais de fazer, qual é o teu objetivo aqui na Terra, né? Conversando com Deus aí, com certeza você vai encontrar, caso ainda não tenha encontrado. Mas falando um pouquinho sobre o meu propósito, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: os dias mais felizes da vida de alguém é quando ela nasce e quando ela descobre o porquê que ela nasceu. É uma frase bem forte, não lembro que livro que qual autor, mas é uma frase que eu tenho muito pra mim. Quando eu descobri que o meu propósito é ajudar as pessoas. E não é um ajudar as pessoas no sentido, uma cesta básica, uma doação em dinheiro ou, enfim, vaquinhas. Não só isso, não que eu não faço, mas não é isso, porque a gente pode ajudar as outras pessoas muito além disso. Que às vezes aquela pessoa, vamos trazer da rede social, tá precisando de um bom dia diferente. Que entra no podcast que a gente fez antes, sobre de você não estar bem, de você compartilhar isso, quando você tá legal também você contagia as outras pessoas. Então, às vezes, a pessoa que te segue ali nas redes sociais ou também no teu trabalho não tá num dia legal e só o fato de você olhar pra ela e falar bom dia aí... Acolhimento, né? O acolhimento. Você ajudou aquela pessoa naquele dia. Ou até mesmo uma pessoa que você não conhece, que isso serve tanto pra rede social quanto no físico, no ao vivo. Um porteiro, um caixa de atendente de uma farmácia, de um mercado, não tá num dia bom, não tá num dia legal, você simplesmente por olhar pra ela, dar atenção pra ela, você ajudou ela naquele dia. Então, o ajudar vai muito além do que as pessoas acham que ajudar é só fazer doação, é só ter dinheiro pra doar pro próximo. Não, você pode ajudar a pessoa através de um bom dia. Como é que tu ajuda, então? Vamos lá falar desse propósito. Vamos lá. Então, no meu Instagram, eu trago muito essa questão da ajuda. E na minha vida, então, eu sempre posto um pouco dessa ajuda, né, como um todo. Então, como eu recebo muitas mensagens, assim, nas redes sociais, as pessoas... Cami, eu tô em dúvida do meu trabalho, se eu saio pra ficar em casa, cuidar do meu filho, ou se eu trabalho de uma forma mais... com uma carga menor. Então, as pessoas sempre buscam umas ajudas, assim, que poderia ser conversado às vezes com o marido, com uma amiga, mas elas vêm até mim. E eu acho isso muito válido. Né?
O Alexandre sempre fala isso, que é uma qualidade minha de querer responder todo mundo. Então, o meu tempo, o tempo de todo mundo, na verdade, é precioso. Mas eu dedico o meu tempo para ajudar as pessoas respondendo elas. Às vezes te faz feliz, né? Me deixa muito feliz. E eu descobri isso quando eu trabalhava ainda, né? Atuava como instrutora de academia. Era contratada, né? Não trabalhava para mim, trabalhava para a empresa, em que eu atendia muitas pessoas mesmo. Então eu tinha várias turmas. E as pessoas sempre vinham, ai, meu marido não deixou eu vir na última aula, então, eu tô vindo só hoje, eu não posso participar desse aulão porque eu não posso vir com tal roupa. E eu comecei a perceber que eu conseguia ajudar as pessoas além da minha aula. Porque a gente ficava conversando depois da aula sobre assuntos íntimos das pessoas. E que as pessoas não tinham com quem conversar e elas se sentiam confortáveis para conversar comigo, com as outras professoras, enfim. Então a gente sempre falava que a gente era muito além de professora, a gente era psicóloga às vezes, né? Não julguem psicólogas, não briguem comigo. Eu não estava atuando no lugar de vocês. Mas o fato de estar disponível para conversar com as pessoas. Então o meu propósito é esse. É ajudar as pessoas, dando o meu tempo para elas, para escutar, para responder, para tentar ajudar, nem que seja com você tá certo, vai lá, faz acontecer. Consegue, né? Isso eu acho que isso é um talento também, sabe? Eu, por vezes, eu tinha muita dificuldade de escutar. E eu aprendi que escutar é mais importante até, né, do que você falar, do que você dar a sua opinião. Muitas pessoas hoje em dia têm essa sede, elas só querem ser escutadas, elas só querem ser ouvidas. E isso vale muito também pra gente entender sobre o nosso trabalho. Sim. Porque, né, geralmente o propósito aí tá muito ligado ao trabalho, ao que você faz. E se não tá ligado, geralmente você ainda não tá no lugar onde você gostaria de estar. Porque quando a gente tá, né, óbvio, não nem só de trabalho, mas enfim, quando a gente tá alinhada, né, acaba que tudo leva ao nosso propósito, assim. Eu vim aí, né, de uma longa caminhada dentro da fotografia, né, vindo na área, né, primeiro de casamentos, então ali eu tinha um grande propósito, eu entendi isso, eu cumpri esse propósito. Quando eu vi que eu estava, né, com sede de outro propósito, eu comecei a buscar mais esse autoconhecimento, entender o que eu queria, e eu falei, não, eu preciso registrar famílias, porque vai ir além, né, vai ir além do que eu já estava fazendo, tipo, isso me deu brilho nos olhos. Eu acho que propósito é quando te brilha o olho, sabe? Que tu olha e fala, nossa, é isso, quando teu coração sabe? fica quentinho, assim, tu sabe que tu fez a diferença na vida de alguém, ou, enfim, de seus familiares, das pessoas próximas, ou de pessoas que você nem conhece, né? Isso, eu acho que vai muito, assim, realmente descobrir, nessa autodescoberta, trazer, né, à tona. Então, eu ensino sobre isso, a gente traz à tona tudo, sabe? Tudo. É realmente um autoconhecimento a fundo, pra descobrir quem você é, tipo, o que te dá aquele brilho no olho. Óbvio, né, todos têm um propósito, mas a gente tem mais de um propósito, acredito, né, a gente pode, inclusive esses propósitos podem ser isolados, mas vem muito o que tu falou ali do jeito, né, da pessoa, eu acho que é característico. Sim. Exemplo, pessoas que são mais comunicativas, sabe, geralmente essa pessoa tem um propósito ali com alguma coisa de ensino, né, ou alguma coisa realmente de poder levar uma palavra legal e ter isso, sabe, ser influente na vida de outra pessoa, assim como tem pessoas que têm o talento, né, e o dom de serem mais quietas e escutarem. Nossa, como as pessoas que falam muito precisam ser escutadas também. Sim, também. E isso é muito engraçado, essa questão do propósito, principalmente o meu, quando eu descobri, porque eu, Camila, hoje, se falasse pra Camila de antigamente que o meu propósito seria esse, eu não acreditaria nem que me pagasse, porque eu era muito envergonhada. Sim, tu já sempre isso. fala, né? Que eu era muito envergonhada, não conseguia conversar com ninguém, eu não era nada comunicativa. Então, se eu falasse, eu viesse do futuro lá, pra antigamente falasse, então, você vai ser comunicativo, você vai ajudar o próximo. Duvido. Eu ia falar, duvido, capaz, nem me pagando, eu vou ficar quietinha aqui no meu, sem ninguém me ver, se ninguém me ver, eu já fico envergonhada, imagina se eu falar. Então, eu não acreditaria. Então, hoje, fazer o que eu faço e conseguir ajudar o próximo da forma que eu consigo ajudar, não só com, eu dei o exemplo do Bom Dia, mas vai muito além disso, na autoestima, empoderamento feminino, como mãe, como empreendedora, os casais. Então, me faz continuar cada dia mais quando eu recebo essas mensagens, ou converso pessoalmente com as pessoas também, saber que eu fiz a diferença na vida delas. Então, dá mais gás assim, não, eu vou continuar, eu quero fazer. E eu lembro de um curso que eu fiz uma vez ainda atuando como personal, que o professor falou assim,
se você tá num lugar em que você tá trabalhando num lugar em que você tá sendo podada das coisas que você quer fazer, você não tá no lugar certo. Não é o lugar que está errado em estar te podando, é você que não está no lugar certo. Você não se colocou no lugar que você deveria estar. E aí ali deu um start do tipo, não preciso mais trabalhar dessa forma. Porque eu trabalhava dentro de 2 academias, então eu ficava o dia inteiro dentro de academia, em 2 academias. E eu me sentia muito presa. Eu já estava fazendo o que o meu coração pulsava, o que eu gostava, que era a minha atuação de dar aula, de ajudar a saúde do próximo e também ajudar além disso. Só que eu ainda me sentia muito pequena. Eu não queria só aquilo, eu falei, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, o que eu posso fazer? Comecei a trabalhar por conta de atender os alunos em casa, comecei a postar os meus vídeos de treino em rede social e ali a minha conta foi começando a crescer, foi começando a alcançar outras pessoas, eu vi, cara, é isso que eu preciso fazer, é isso que me move, é isso que eu gosto. Então, quando eu aprendi que eu conseguia trabalhar com o meu propósito, tanto de vida quanto do trabalho, juntou os dois, eu me senti realizada e me sinto todos os dias, né? Um dos meus motivadores são as pessoas que estão ao meu redor e que são acolhidas com o meu tempo, com a minha palavra, com o escutar, que elas estão precisando naquele momento, né? Sim. Recentemente, eu fui muito moldada, assim, pelo Senhor, eu digo, porque eu sempre fui muito na caixinha. Então, se aquele era o meu propósito, era aquilo ali que eu ia fazer e pronto, acabou e só aqui. E aí, conforme eu fui nessa descoberta e realmente perguntando a Deus o que Ele queria que eu fizesse, né, onde Ele queria que eu estivesse, tudo foi mudando. E pra mim sempre foi muito difícil admitir que eu mudei. Entende? Admitir que, meu Deus, agora eu vou mudar, mas eu falei que eu faria isso aqui a minha vida inteira, sabe? E agora eu vou mudar. E aí, óbvio, né, a gente vai sendo moldada, assim, e foi quando eu realmente descobri o meu propósito, né, recentemente, inclusive, foi esse ano, né, desses propósitos que eu tenho em vida, assim, que eu vejo, e Deus realmente me revelou nitidamente, assim, é isso aqui, olha só como você faz isso aqui. E me deu um boom, assim, na mente, porque justamente quando eu comecei a ficar com mais dúvida, e óbvio, né, quando a gente tá indo em direção, geralmente a gente começa a ficar com dúvida e com medo, e será que eu vou, será que eu faço? E duvida de si mesma, Duvida de si mesma. E aí, foi essa semana, inclusive, gente, aconteceu, eu tava dando uma mentoria, né, dei mentoria pra Cami também, então eu tava dando uma mentoria, e ela me olhou e falou assim, e ela é terapeuta, então assim, eu falar sobre propósito, falar sobre tudo que eu falo de autoconhecimento para uma terapeuta, então assim, ela, né, se conhece, e ainda assim, né, gerar ali a imagem, o estilo dela, gerar essa sede. E depois de tudo que eu apresentei ali pra ela, ela olhou e falou, Cláudia, você está onde deveria estar. E eu vi muito do cuidado de Deus em ela me falar isso, porque eu falei, nossa, sabe? E aí ela falou assim, eu me emocionei quando você me apresentou quem eu sou, porque é essa que eu sou. E eu falei, sabe? Tipo assim, acabou? Quase acabando a bateria. Tá. Bacana. E eu falei, é isso, sabe? É isso, a gente precisa desse momento, a gente precisa que as pessoas sintam isso também. E eu me vi muito dentro do meu propósito, sabe? E não que eu não sinta propósito, as pessoas nos cobram muito por isso, né? Não que eu não sinta propósito nas outras coisas que eu faço, mas olha que lindo que é poder também fazer isso, né? Tipo, ter mais de uma vertente de propósito, de ajuda, né? Poder levar, né? Porque teu propósito tá ligado a quem tu é, né? A tua essência. Então, como é bom colocar o teu propósito em cada uma das áreas onde tu atua, né? Conversar com as pessoas, né? Eu acho que isso... E quando elas trazem isso pra ti como forma de, tipo, continue. Esse é o caminho, você tá certa, você, enfim, ajudou. Aprovação, né? Essa aprovação faz com que... na verdade, não que a gente precise viver de aprovação, mas é Deus, através das pessoas, mostrando. Você está no caminho que deveria estar. Você está onde eu queria que você estivesse. Então, isso força mais ainda a gente continuar a fazer aquilo que, enfim, nosso coração fica quentinho, e tem muitas pessoas que o propósito mesmo delas, né, o talento delas também, é de incentivadora. Eu vejo isso, sabe? Meu, como é importante quando alguém vem... E óbvio, a gente não tá aí pra ter a aprovação de ninguém. Não é esse o ponto. Mas é você poder olhar pra alguém
e falar, meu, tu tá indo no caminho certo. Talvez era isso que a pessoa precisava ouvir, sabe? E às vezes a gente não fala, eu não vou falar pra ela, tipo, olha lá, né? O que ela vai ligar pro meu comentário? Sim, a gente liga, gente. É importante a gente, né? As pessoas, não é porque a gente por exemplo, a gente tem facilidade, né? Mais pra falar e tal, que a gente já falou sobre isso. É algo construído, né? Não é algo, não é um dom do nada, assim. Mas como é importante, né? Existir essa pessoa que faz isso. Então, existem pessoas para todos os propósitos, né? Então, como é legal, assim, realmente ter essa noção. Sim, e todo mundo deveria usar isso a seu favor, né? Tanto para si, mas como também para ajudar o próximo, porque eu vejo que quando a gente usa o nosso propósito positivamente, né, para ajudar o próximo, servir, enfim, né? a servir, você também fica realizado, você também fica bem, então você vai deixar a pessoa bem, né, a pessoa que está ao seu redor está sendo usada pelo seu propósito, mas você principalmente fica bem, e isso é surreal, é um sentimento sem igual, assim, todo mundo deveria... Pra finalizar, eu acho que autoconhecimento é tudo, né? Pra você descobrir o teu propósito, pegue esse autoconhecimento e destrinche, sabe? Entre profundamente em quem você é, estude, né? Faça cursos, mentorias. Faça mentorias com a Cláudia. Sim. Compre o meu livro, Florescer. Isso mesmo, né? Então, a gente trabalha nessa área também, né? Desse autoconhecimento. É muito importante, gente, que vocês realmente busquem isso. Porque quando você faz algo com propósito, seus olhos brilham. E aí, o acordar faz sentido, né? O viver cada dia faz sentido, e aí você começa a ter mais foco, a fazer as coisas com mais amor, a servir as pessoas ao teu redor. Eu acho que realmente, assim, descobrir o propósito é algo excelente, sensacional. E essa palavra de servir, ela é muito interessante, ela é muito profunda, né? Eu tenho uma parceria com o SPAC de Joinville, em que eles me forneceram um espaço para fazer, enfim, um evento para as minhas seguidoras da rede social. E quando eu terminei o evento, a gente foi embora, ajudou elas a organizarem as coisas, eu agradeci, né? Falei, meninas, obrigado pelo apoio, por estar aqui num domingo, vocês podiam estar em casa. Elas falaram assim, Cami, relaxa, a gente faz isso porque a gente ama servir. E nossa, me arrepia só de falar, assim, porque elas falam aquilo com o olhar delas brilhando, assim. Elas vivem o trabalho delas, né? Porque é bem voltado pra parte religiosa também, né? O espaço delas lá é surreal. Eu até me emociono em falar, porque tu consegue sentir em cada detalhe, assim. Quando elas falaram aquilo pra mim, eu me vi muito naquela frase, assim, a gente ama servir, que eu gosto também. Não é só no propósito de ajudar, mas o servir também na minha casa, pra minha família, pra receber uma visita, isso também é um servir. Até porque, né, agora tu falou, óbvio que eu vou falar disso. Eu também, eu sirvo na minha igreja local, né? Então, as pessoas falam, nossa, mas tu vai... Eu tava antes, agora eu tô fazendo uma faculdade, então não servia na quarta, mas eu tava lá quarta, sábado e domingo. Sim, sabe? Sim, porque é meu propósito também servir o meu Deus em amor, sabe? Sim. E servir as pessoas da minha igreja em amor. Então, assim, isso me emociona. Porque, né, Deus nos fez pra isso, nos fez pra ter esse propósito nele, né? Buscar pessoas, enfim. Então, alcançar o coração de pessoas. E eu acho que aí a gente finaliza, né, com esse alinhamento aí de que, gente, vale muito a pena, sabe? Você realmente ter essa descoberta tua e viver o teu propósito. Sim, isso mesmo. Esse autoconhecimento aí e trazer isso a favor, né, pra si mesma, mas também as pessoas ao teu redor. Espero que vocês tenham gostado de mais um pod. Não se esquece de se inscrever no canal. Isso aí. Deixar aquele like, aquele comentário, encaminhar para aquela amiga. Perfeito. E também deixar aí um comentário com o próximo convidado aí, que a gente sempre pede ajuda para trazer um convidado aqui para que vocês gostem, tá? Pra gente realmente dentro de empreendedorismo. Beleza? Beijo pra vocês. Tchau. Ficou excelente. Ai, Ai, ai.